O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, acionou o Ministério da Justiça para ter acesso aos registros de entrada e saída de Felipe Martins nos Estados Unidos. O pedido ocorreu depois de as autoridades norte-americanas se recusarem a fornecer os dados. A solicitação de Moraes atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Segundo a PGR, o recurso é justificado pela insuficiência de provas apresentadas pela Polícia Federal, que até o momento não conseguiu confirmar se o ex-assessor de Jair Bolsonaro embarcou no voo presidencial para Orlando no fim de 2022. Porém, de acordo com a defesa de Felipe Martins, há evidências suficientes de que ele não viajou na comitiva do ex-presidente para o exterior. Os advogados apresentaram bilhetes aéreos para Curitiba, emitidos na data em que Bolsonaro embarcou para os Estados Unidos. Além disso, conforme noticiado no site de Oeste há pouco mais de 2 semanas, a divulgação de comprovantes da Uber reforçaram a tese de permanência de Martins no Brasil. Os documentos mostram que o ex-assessor da presidência circulou por Brasília e pela capital paranaense com veículos do aplicativo. Alexandre Garcia, hoje conosco, sempre às sextas-feiras, seja muito bem-vindo, boa noite. Trazemos aqui mais essa informação desse capítulo, desse caso tão, vamos dizer assim, curioso, atípico de Felipe Martins, Alexandre? O ministro Alexandre de Moraes segue buscando provas para tentar justificar a prisão de Felipe Martins, que permanece preso desde 8 de fevereiro. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Adalberto, Carlo. Olha, essa semana foi o centenário da morte de Franz Kafka. Mas ele está vivo aqui no Brasil. Isso é kafkiano, é Kafka puro. É uma coisa incrível. Ele demonstrou abundantemente que tomou um avião em Brasília, desceu em Curitiba, foi para o interior de São Paulo, apresentou prova de tudo, foto, bilhete, passagem, tudo. Mas alguém não tira da cabeça que ele desembarcou nos Estados Unidos. E a insistência é tal que os americanos não respondem. Uma, que ele, o Felipe, não é traficante e não é corrupto. Se fosse traficante, os Estados Unidos agiriam imediatamente. Mas como se trata de algo político, os Estados Unidos não respondem. E ele está preso por isso. Até que ele, enfim, resolva fazer uma delação, entregando alguém, está lá sendo... É uma espécie de tortura psicológica. O objetivo deve ser esse. A menos que a gente seja muito ingênuo e não perceba. Então, essa é a questão que temos. Kafka puro. No centenário da morte de Kafka, ele está vivo aqui no Brasil, naquilo que ele contou com o senhor K, que estava sendo processado e não sabia por quê e acabou condenado à morte. Adalberto Piotto, muito boa noite. Piotto, hoje dia 7, amanhã dia 8, vai completar então 4 meses de prisão de Felipe Martins. Alexandre tocou num ponto em tortura psicológica. Às vezes a gente fica pensando, será que ele permanece preso porque eles estão tentando de alguma forma estabelecer algum acordo aí de colaboração premiada para tentar forçar algum acordo nesse sentido, Piotto? Paula, boa noite Augusto, boa noite Alexandre, seja bem-vindo sempre às sextas-feiras, um privilégio tê-lo conosco. Caute a todos vocês que nos acompanham. Paula, respondendo de forma muito objetiva, é a única coisa que você consegue pensar. Você fez menção isso, são quase 4 meses, amanhã serão 4 meses, né? Amanhã exatamente dia 8, 4 meses. Triste é o estado em que, com informações internas, ele simplesmente tira a credibilidade de todas as informações. O sistema aéreo brasileiro, porque a empresa aérea já informou que sim, embarcou e que desembarcou. Embarcou em Brasília,
desembarcou em Curitiba. Sim, tem provas agora também da conta pessoal dele. No Uber, você sabe, todo mundo tem que ter uma conta pessoal. Imagens, informações, mais provas, evidências. E agora o ministro e a PGR dizem que só a informação dos Estados Unidos é que pode comprovar que ele lá esteve. Mas vamos lá, ele se esteve, já está de volta há muito tempo. Qual é a razão de manter alguém preso nessa situação? Qual é o motivo que não, isso sugere de forma muito evidente, em que se tente com tortura psicológica que ele comece a falar o que ele obviamente não tem a dizer, que ele comece a dizer alguma coisa que interessa aos investigadores ouvir, mas não necessariamente seja verdade. Vamos lá, o senhor F, não K, para mencionar aqui o que o Alexandre Garcia fez menção a Kafka, é que a liberdade do Felipe Martins está assassinada já há 4 meses. A liberdade dele foi assassinada há 4 meses. Esses 4 meses ele perdeu da vida dele. E o que ele, obviamente, por uma questão psicológica, convenhamos, somos humanos, ele adquiriu nesses 4 meses, só ele sabe e ele vai levar para a vida toda. Daí vamos lá, a responsabilidade do Estado. Tudo indica que, independentemente da informação que virá dos Estados Unidos, porque interessante como é um país, dado as liberdades, né, e as garantias individuais, a privacidade do cidadão, como disse o Alexandre, ele não é traficante, ele não é marginal, a privacidade do cidadão permanece. Os Estados Unidos olharam para aquele pedido e falaram assim, por que eu vou ficar dando informação de um sujeito que não deve nada à justiça, não está inscrito em absolutamente nenhum banco de busca pelo mundo, de procurado? Agora, a questão do Supremo é o seguinte, se os Estados Unidos disserem sim, olha, ele esteve aqui, é uma prova. Não, bom, mas quem garante que também essa prova será suficiente? Porque parece que é só uma questão de ganhar tempo. E isso não é justiça, isso é tortura. Prisões alongadas sem justificativa são tortura. E tortura, convenhamos, não combina com o regime democrático, muito menos com as liberdades e garantias previstas na Constituição de 88. Augusto, quero destacar aqui o Sérgio Oliveira no nosso chat. Nós temos falado muito sobre esse caso e falando sobre a inversão do ônus da prova, né? Nesse caso. A começar disso, né? A começar. E aí o Sérgio Oliveira fala que primeiro se prende, depois busca-se as provas para sustentar a prisão. Pior, é o acusado que tem que produzir as provas para provar sua inocência e nem assim é solto. E aí ele fala, o Congresso é uma vergonha total, pode fechar. Nesse caso, Augusto, o Congresso deveria fazer um barulho maior em relação a essa situação? É mais que abuso de poder. É mais que abuso de poder, é perversidade. Perversidade, perseguição. O ministro Alexandre de Moraes deliberadamente está, como lembrou o Piotr, suprimindo quatro meses da vida de uma pessoa. É isso aí, quem passou pela prisão sabe disso. Primeiro, você não ter prazo para sair é uma tortura. Você ficar 4 meses depois de comprovada a inocência, aí é crime. É crime, não é erro judicial. É uma chicana produzida para punir um inimigo político. É disso que se trata, na cabeça do juiz. Agora, o Procurador-Geral da República poderia agir com menos cinismo. Ele não deveria entrar no jogo que o Supremo vem praticando há 5 anos. Ele disse, ele justificou o recurso do Alexandre de Moraes, ele quer acionar o Ministério da Justiça. Como sabemos, o Lewandowski é um especialista em caçada de bandidos, né? Como aconteceu com os 2 que fugiram do presídio de segurança máxima. Ele foi para lá e os caras passearam pelo Ceará todinho até serem encontrados numa praia lá. Tá? Ele quer que os Estados Unidos, né, forneçam essas informações. Os Estados Unidos não se prestam a isso e vem, não. Agora tem que ter os registros de entrada e saída dos Estados Unidos. O Felipe Martins provou
Isso não pode acontecer, é uma inversão criminosa. Ele teve, sobrou para ele o ônus da prova. Ele provou que não saiu do Brasil. Ele provou que o voo foi interno, doméstico, aqui. Então está comprovada a inocência dele. O procurador-geral deveria exigir enfaticamente a imediata libertação. Ele está num presídio comum, cumprindo uma pena em regime fechado, por decisão do Supremo, que decidiu há algum tempo que só será considerado culpado alguém depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Cadê a sentença? Não há. Cadê o crime? Não há. Não foi julgado por instância nenhuma. E ele está numa prisão que é a prisão particular, né? O presídio particular do Alexandre de Moraes. É isso. Cumprindo pena, é isso, antecipada, num país que tem o Supremo que se apresenta como um grupo de defensores da democracia, tá? E defensores da liberdade. É isso que está acontecendo. Bom, antes da gente dar sequência aqui às notícias em Oeste Sem Filtro, quero registrar aqui muita gente no chat animada com essa novidade aí, com a estreia do novo programa na segunda-feira, às 14 horas. O Leônidas Souza disse: vou ter que alterar minha soneca, mas vou assistir Faroeste à Brasileira. Tamo junto, Revista Oeste. Muita gente aí já colocando na agenda programação a partir da semana que vem. Piotr, você pediu a palavra? Não, só nosso espectador levantou aí a questão do ônus da prova. Sim, né? voltando ali do só caso. Só para colocar aqui o entendimento de um dos maiores juristas, aliás, extremamente estudado nas escolas de direito, e ele explica sobre exatamente o ônus da prova. O doutor Antônio Milton de Barros, né? Está nos livros dele, inclusive. E ele diz assim, ó, o ônus da prova, por exemplo, não constitui uma obrigação e um dever, e sim um ônus, um encargo. Ou seja, diante do encargo, qual é a prova que foi apresentada pela PGR para manter preso, para pedir a prisão, ou do ministro Alexandre de Moraes para manter preso? Que prova eles têm que ele realmente viajou aos Estados Unidos? Se não tem prova, bom, aí continua inclusive o doutor aqui, Antônio Milton de Barros. O ônus propicia alternativa ao titular que poderá atendê-lo ou não. Se não o fizer, sofrerá o prejuízo decorrente de sua inação. De outro lado, a obrigação emerge de um comando legal que o obrigado tem o dever de cumprir. Se não apresentou prova, está errado aí, como a gente já mencionou aqui, bem lembrado pelo nosso espectador. Agora, qual é a prova no processo de que ele esteve nos Estados Unidos, que ele pegou aquele avião, que ele embarcou e que ele desembarcou nos Estados Unidos? Tem essa prova? Não, não tem. Aí tem essa coisa, o absurdo da inversão em que prove que você não foi. Mas espera um pouquinho, como prova que eu não fui? O Alexandre quer fazer uma menção também. Mas, enfim, só para concluir rapidamente, qual é a prova contra? Eu acho que você foi. Acho, não é prova. Você é bolsonarista. Isso também não é prova. Você era assessor do presidente. Isso também não é prova. Ué, então quer dizer que o Palácio do Planalto inteiro de assessores do presidente tinha que estar naquele avião porque eram assessores? Também não cabe. Quer dizer, vai se inverter agora. Nós estamos com um caso há 4 meses de absoluta inversão do ônus da prova, com a anuência clara, por decisão do ministro Supremo e da PGR. Exatamente. Só a PGR e o Supremo. Imagina a sonda que nós vamos parar. A própria PGR admite a insuficiência de provas coletadas, apresentadas pela Polícia Federal nesse caso. Diga, Alexandre. Eu só queria acrescentar ao argumento do Piotr, né? Perguntar o seguinte: e qual é o crime que ele teria cometido se tivesse ido e voltado? Foi e voltou. E aí? Estava tentando fugir. Como assim se ele voltou? Ele está no Brasil. O fato é que se tivesse ido, tudo bem, mas ele está no Brasil. Comprovadamente está numa prisão. Né? É Kafka puro. É Kafka puro.